Estou como moderador aqui interino, o Antônio Carlos Viesi, o alemão, né? Não pôde estar presente, então a gente vai conduzir aqui esse painel, a qual nós vamos falar aqui sobre caldeira de leite fluidizado, nesse primeiro tema aqui desse painel. Lembro ainda quando a gente estava ali na organização dessa sala, pensamos muito sobre falar desse tema, muito mais para vermos aí a evolução de tudo que tem sido feito com uma caldeira que tem uma série de particularidades, né, e que ao longo dos anos tem muita gente fazendo um trabalho de evolução e fazendo melhorias, né, e isso acaba sendo algo que a gente traz como inovação aqui para esse evento da UTOP. Não nada mais, nada menos que nós vamos chamar aqui o José Benedito dos Reis Ferracin. Ele é especialista de processo no Grupo São Martin, engenheiro mecatrônico, e parte de toda essa evolução, o Ferracin fez isso no Grupo São Martin. A gente tem a honra de tê-lo aqui conosco aqui para apresentar essa sala aqui, esse painel, tá bom? Seja bem-vindo aí, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho aqui de caldeira de leite fluidizado e um pouquinho de precipitador eletrostático, que é um equipamento que já existe de longa data, mas no segmento ainda é pouco aplicado, né? Então, falar um pouquinho dos benefícios desse equipamento, embora ainda seja um equipamento de alto custo, mas que vale a pena a gente falar, tá bom? Se caso tiver alguma pergunta, por favor, interrompa, fique à vontade para poder questionar, que é sempre bem-vindo, enriquece a conversa e a gente aprende também, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre caldeira de leite fluidizada, não sei se todos conhecem, né? Isso não é uma inovação atualmente, mas pelo tamanho da caldeira acho que é relevante e importante falar. Bom, falar um pouco do conceito. A caldeira de leite fluidizado borbulhante refere-se a um tipo de caldeira que utiliza uma tecnologia de fluidização para queima eficiente de combustíveis, especialmente aqueles com alto teor de umidade e impurezas, né? E baixo poder calorífico. Nesse tipo de caldeira, uma camada de areia ou outro material granulado é mantido em suspensão por um fluxo de ar ou gás, criando um ambiente semelhante a um líquido em ebulição, daí o termo borbulhante. Tá. As características principais da caldeira de leite fluidizado borbulhantes incluem uma alta eficiência de queima de combustíveis devido à mistura homogênea e à transferência de calor eficiente, flexibilidade do uso de diferentes tipos de combustíveis, incluindo biomassa e resíduos industriais, desde que previsto em projetos. Isso é um dado importante, porque se você pode até queimar por um tempo lá, mas depois as consequências vêm também, tá? O controle de temperatura ajuda a evitar a formação de óxido de nitrogênio, capacidade de queimar combustíveis com alto teor de impurezas, baixa emissões e menor impacto ambiental, possibilidade de uso de óleo, gás, diesel e etanol como combustível de partida complementares. O leite atua como um grande capacitor devido ao lastro térmico, sendo capaz de secar o combustível e minimizando as perturbações na produção de vapor. Projeto, né? Então, as características do combustível a ser queimado, né, são fundamentais para o dimensionamento do leite e as demais partes da caldeira, principalmente exaustores e ventiladores. A velocidade de fluidização e o volume de fornalha devem ser adequados para completar a combustão da área acima do leito através do ar secundário. O controle de temperatura do leito é fundamental. O controle ele situa nessa faixa entre 760 a 830 graus e é realizado por meio da regulagem de ar ou pela recirculação de gases de combustão. A combinação dos ajustes de estequiometria do leito através da recirculação de gases permite a queima do combustível com ampla faixa de umidade e uma elevada tornidão. Essa caldeira ela trabalha bem a baixas produções, ela tem um tornidão
em torno de 1:4 aproximadamente, é uma caldeira que responde bem, é estável, e a gente consegue trabalhar com combustíveis, principalmente em alguns períodos do ano que a umidade é um pouco mais alta, a gente consegue trabalhar bem também. Aqui uma figura, né, onde a gente ilustra aqui alguns pontos. Então, você tem aqui o leito de areia, né? Esse é um queimador de carga pouco usual no nosso segmento, mas alguns segmentos que utilizam, quando interrompe lá o transportador de bagaço, você precisa de uma geração de vapor mínima para manter um gerador, algumas cargas essenciais, ele consegue tratar isso. Aqui é a entrada do ar secundário, de ambos os lados. Tem o queimador de partida, onde você parte a caldeira quando ela está fria. Aqui os pontos de descargas de areia para reclassificação. As entradas de combustível e a entrada de ar para fluidização. Aqui estão situados os bubble caps, onde faz o processo de fluidização, tá? Essa figura aqui a gente vê o combustível sendo inserido, esse leito aqui ele fica fluidizando, é como se fosse uma areia incandescente, né? Aqui você tem os locais que está entrando ar aqui para fluidizar esse leito. Aqui você tem as válvulas de descarga de resíduo e cai num transportador e vai para o processo de reclassificação. Vale lembrar o seguinte, você tem duas válvulas aqui para caso uma delas tenha algum problema, você tem recurso de fechar a de cima para dar uma manutenção de baixo. Todo esse processo de descargas aqui, eles são controlados, você tem um tempo de varredura e um intervalo de tempo que a válvula fica aberta para poder purgar essa areia, né? Aqui você tem aqui um bocal, um exemplo, né, do bocal de fluidização, ele tem alguns furos ligeiramente inclinados para que quando o processo de fluidização pare, você não encha o sistema com areia, que corre o risco de entupir esses orifícios e depois ter aí uma região ou um determinado local que não tenha fluidização, que isso é ruim, tá? E para cada região dessa aqui, você tem um termopar instalado, e esse termopar você tem uma média da temperatura do leite. Você pode ter até uma região com a temperatura ligeiramente mais alta, mas na média o sistema está ali numa condição de controle. Aqui tem algumas figuras, né, onde mostra que o leito fora de operação, onde você tem uma areia aqui aproximadamente 500 milímetros acima dos bubble caps. Aqui já o leito em fluidização, mas ainda não queimando, tá? À medida que você coloca o processo para fluidizar, o nível de areia sobe. E aqui já o sistema em operação. Essa altura aqui é fundamental para garantir o bom controle da queima do combustível. Um nível de areia muito baixo pode trazer riscos para a operação e um nível de areia também muito alto também pode trazer risco para a operação. Então você tem uma faixa ideal de controle e você tem dispositivos que medem essa altura para poder controlar isso. Se está muito alta, a gente sabe que o nosso combustível tem impurezas minerais, essas impurezas são purgadas. E muitas das vezes, né, a reposição de areia nem acontece. Porque a quantidade de impureza que vem na cana é tanta que parte dele vem para cá, né? E para a gente ter uma ordem de grandeza, né, a gente já fez algumas medições ao longo do tempo que mais ou menos 50% do combustível que vem na cana, ele vai para o bagaço. Os outros 50%, dependendo do processo que você tem, ele vai para o caldo. Então, a cada 10 quilos, 5 quilos vem para cá, por exemplo. Aqui é quando o combustível ele entra no leito, ele começa a ser queimado, e parte do CO e do hidrocarbonetos, eles são volatilizados, né? E você acaba concluindo essa combustão em um segundo estágio,
que é no ar secundário. Então, é fundamental a boa operação e a garantia da entrada do ar secundário. Vale lembrar também que todo o ar que entra nessa caldeira, ele é medido. É uma caldeira com alto nível de instrumentação, onde você, todo o ar que entra para fluidizar, para espargimento, o ar secundário é medido. Então, você mede a vazão máxima literalmente aqui. Há uma compensação lá da densidade e temperatura para poder garantir a boa estequiometria de combustão. Aqui o exemplo, né, de como você atua para manter o controle de temperatura. Então, se você tem aqui um combustível muito úmido, né, você precisa de um pouco mais de excesso de ar, tá certo? E à medida que esse combustível está muito seco, você começa a reduzir esse excesso de ar. E você faz isso não só apenas reduzindo o ar, mas também trazendo parte do gás que está sendo expelido para a chaminé, volta para o processo. Aí você passa a ter uma queima subestequiométrica. Você empobrece essa mistura para que você tenha um controle aqui de temperatura. Tá? Bom, aqui uma foto, né, onde mostra aqui a areia, né, ela tem uma granulometria mais ou menos uniforme, tem uma especificação técnica, tem algumas correlações, né, o que é aglutinante no sistema? Potássio, por exemplo, forma pedra, né, açúcar forma pedra, né, a gente viveu aí alguns dias aí de queima de cana queimada de alguns períodos onde a pó estava muito alta. E isso traz problemas para um equipamento como esse, por exemplo. Tá? E aqui embaixo tem uma foto com material que foi segregado, ou seja, aquilo que veio, muitas das vezes com o combustível, que não vem só o bagaço, vem pedra também, algumas partículas metálicas, se acaba expelindo esse material pelo processo de classificação de areia. Aqui é uma caçamba, onde você tem algumas materiais, você vê muita pedra aqui, você não vê bagaço não queimado, então o índice de bagaço não queimado para essa caldeira tende a 0, isso é efetivo. A gente já fez teste de performance, onde a gente conseguiu concluir que o equipamento é bastante eficiente do ponto de vista de não queimado. Enquanto que uma caldeira de grelha tem 2,5%, 3%, dependendo da condição do combustível, essa caldeira traz esse benefício de trazer essa condição de não queimado para 0. Aqui é uma foto de um exemplo do segundo projeto da usina São Martinho. É uma caldeira de 450 toneladas por hora, 100 quilos, 545 graus é a temperatura do vapor. Essa caldeira ela tem ciclo regenerativo, que ela pega a água a 145 graus e joga para 210 graus, entrando na caldeira. Aqui você tem os 2 pré-aquecedores de ar e aqui você tem os economizadores em 2 estágios. Vou comentar um pouco disso aqui. É uma caldeira dotada de precipitador eletrostático de 3 campos, que permite aqui uma emissão de gases até 150 miligramas por normal metro cúbico. Se amanhã houver um arroxo da legislação, esse equipamento consegue trazer um pouquinho mais para baixo esse número aí. Aqui você também tem um aquecimento do ar até 80 graus. Para que é isso? A gente consegue dar uma afastada do ponto de orvalho, onde os primeiros tubos do pré-ar, quem conhece caldeira aqui, sabe que os desgastes por corrosão acontecem, né? Então, é importante ter esse aquecimento para poder garantir a vida útil um pouco maior desses tubos de pré-ar. E aqui, ó, só para voltar no economizador, por que a gente tem aqui 2 estágios? Como nós comentamos, tem aqui a possibilidade de você trabalhar com elevado turndown. Então, se você trabalhar com essa caldeira com uma produção relativamente mais baixa, há uma possibilidade da temperatura do gás sair muito fria. Então, você bypassa parte do economizador para garantir que essa temperatura do gás não saia muito fria e possibilidade de entupir os tubos do pré-ar. Então, tem esse recurso que foi pensado dessa forma para poder a gente garantir trabalhar um turndown aí de mais ou menos 40,
30%, até 50%, que talvez essa condição aconteça. E acontece mesmo. A gente teve uma situação, quando estava testando a caldeira, que ela estava começando a operação, você via a água saindo lá do fluxo de gás. Então, é importante a gente garantir essa condição, essa manobra para poder propiciar essa condição. Bom, aqui é uma tela dessa caldeira que a gente está comentando. Na ocasião aqui ela estava com 380 toneladas de vapor, estava no período de testes, a temperatura da água já estava saindo a 210 graus, e ela entra aqui a mais ou menos 145, 146 graus. Então passa pelo sistema de mineração. Essa caldeira ela suporta, né? Tem condição para gerar 80 megas, 2 geradores de 40. Por uma questão de instalação de linha, que nós não temos uma linha que possa escoar o total dessa energia, ela foi instalada apenas no gerador de 40. Então parte do vapor rebaixa para 100, para 67, de 67 para 21 kg. Uma condição interessante, a condicionadora de 100 para 67, nós não utilizamos água. Nós utilizamos o próprio vapor saturado da caldeira para fazer essa condição desse superaquecimento. Qual é a vantagem disso? Você não tem água sendo acumulada lá. Quem tem condicionadora, trabalha em caldeira de alta, sabe que quando o fluxo de vapor está baixo, há uma formação muito grande no fluxo de água. A estanqueidade das válvulas de água não são lá grande coisa, a gente precisa de uma classe de vedação 6. Muitas das vezes a gente não consegue isso com alguns fabricantes aqui no Brasil. Então a gente tem que buscar isso lá fora. Esse é um dado importante. A gente muitas das vezes para um equipamento desse por conta de uma simples válvula. Então a gente precisa melhorar os nossos produtos, os nossos acessórios também, principalmente com uma aplicação dessa. Você imagina que você tem uma caldeira dessa, você tem que tirar ela da linha, né? Você para a planta inteira, né? Bom, aqui é um gráfico de produção de vapor dessa caldeira. Na ocasião ela estava com 464 toneladas de vapor. Temperatura do vapor aqui beirando lá os 545. Isso aqui foi um período de teste de performance que a gente estava para saber como é que o equipamento performava, tá? Para a gente poder pagar a última parcela lá para o fornecedor. Aqui nós temos uma comparação de uma caldeira de grelha com uma caldeira de leite, né? Então percebe aqui que você tem aqui uma correlação de quilo de vapor por quilo de bagaço ligeiramente maior, então é o benefício que se traz para esse tipo de equipamento, né? Com possibilidade de queimar combustíveis até mais ou menos 60% a 65%. A gente já viveu situações várias vezes com essa condição. E essa referência aqui é da primeira caldeira que a gente tem instalada, tá? Ela operava aqui com 120 graus na temperatura, que hoje opera com 545 graus. E aqui um outro dado importante, né, que não é que a umidade não interfere no sistema, interfere. Você divulga um pouco a produção, mas você não abafa a caldeira. Quantos de nós aqui já viveu a situação que você bota um combustível úmido lá, a caldeira para, né? Essa aqui ela sofre um pouquinho mais, mas ela sustenta a produção, cai um pouco, mas ainda é suficiente para você viver alguns períodos que não é normal para a nossa operação. A segunda caldeira é de 100 quilos, 545 graus. E a primeira é 67, 525. Tá? A caldeira de 100, ela está nessa condição aqui com uma... ela está com uma umidade concebida de projeto de 50%. Esse número aqui é 2.4 kg de vapor por quilo de bagaço. Tá. Bom, então aqui, falar um pouco aqui das condições da caldeira. Aqui ó, é uma comparação para a gente ter uma noção de grandeza dos valores, como é que opera um sistema desse. A gente consegue ter aqui uma emissão de NOx ligeiramente mais baixa,
é importante, você reduz o excesso de ar. A emissão de CO, você consegue ter aqui também valores mais baixos. Possibilidade de queimar outros combustíveis em conjunto com a biomassa. Umidade máxima admissível, 65%. 65% é um valor relativamente alto. A gente vai sofrer um pouquinho para queimar isso, mas ela opera. Ela derruba um pouco a produção, mas sustenta, vai embora. Eficiência de combustão de resíduo de biomassa com condições normais de operação. A gente tem uma eficiência de combustão aqui bastante alta, tá? O excesso de ar médio, também você consegue trabalhar com excesso de ar mais baixo. Se você tiver uma medição de CO e O2 na saída da caldeira, você pode chegar a 20%. Então, é interessante, a perda dos gases secos, ela diminui. O ganho médio da eficiência térmica da caldeira de 3,5%, o que é isso? É o não queimado, né? Enquanto que na outra você tem lá o não queimado, essa aqui tende a zero. Material circulante na caldeira, né? Por conta de você arrastar não queimado lá para o pré-ar, que provoca incêndio e tudo mais. Então isso é relativamente mais baixo. Estou falando aqui de bagaço, não de impureza, certo? A limitação do tamanho da fornalha, a gente começou com uma caldeira de 300 toneladas, foi para 330, né, o primeiro projeto. Essa caldeira já veio para 450. Então você tem que garantir a largura da caldeira por conta do espargimento do combustível, mas a profundidade da fornalha, ela vai... É claro que tem limitações, né, mas ela permite, assim... Onde é que a gente conseguiria produzir uma taxa de vapor dessa aí com uma caldeira de grelha? E não consegue. Então, esse é um benefício de ter esse tipo de equipamento. Baixo potencial de incêndio na parte traseira da caldeira devido ao arrasto de não queimadas. Já tivemos acidentes, né? Arrastou tanto não queimados, chegou a derreter pré-ar. O pessoal conhece um pouco de algumas histórias por aí. Maior potencial de estabilidade de produção de vapor com a variação de combustível. Então, essa aqui permite um pouco mais de desaforo, vamos dizer assim. Aqui são as fotos dos dois projetos. Essa caldeira começou a operar em 2013. É uma caldeira que foi concebida inicialmente para 300 toneladas. Quando fez o teste de performance, viu-se que ela conseguia chegar até 350. Por que não foi a 350? Por conta da limitação de bombas de alimentação de água e válvula de segurança. E os 330 fica numa condição segura. A gente comeu parte daquela folga que os equipamentos teoricamente tinham. Mas ela entrega isso aqui, opera continuamente dessa forma. Essa caldeira é a caldeira que começou a operar esse ano. Esse projeto começou no final de 2019. Para aquele projeto de A-6, entregar parte dessa energia agora nesse ano que vem. E ela está operando esse ano já com boa condição de estabilidade. Um equipamento desse tamanho, é claro que tem seus problemas, vai sendo ajustado, né? Mas nada que condene o projeto. Coisas fáceis de serem resolvidas, de debruçar um pouquinho aí, as coisas funcionam. Aqui nós temos dois vídeos, né? Um com o bagaço da grelha. Você consegue, por favor, colocar aí para mim? Só clicar em cima aqui, ó. Esse aqui é o leito propriamente dito, sendo em operação. Percebe aí que a condição é muito diferente. Então, quer dizer, crucifica o não queimado tendendo a zero. E por que ele consegue suportar algumas variações de umidade aí? Okay? De areia. A caldeira 10, que é a maior, está com 600 toneladas de areia. Esse aqui deve ter, a dessa caldeira que é a primeira, deve ter umas 400 toneladas de areia. Tá? Ok? Pode voltar na apresentação. Pessoal, de caldeira de leito é isso. Eu acho que
Se não esclareceu tudo, a gente pode conversar um pouquinho, passar um pouco da nossa experiência. Nós não somos fabricantes de caldeira, nós somos usuários, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar nesses dois projetos desde o início, desde o balanço de massa, conceber o equipamento, especificações junto aos nossos consultores e aí depois implementar e depois partir a planta, tá? Bom, para a gente também falar um pouquinho aqui do precipitador eletrostático, que é um acessório desse equipamento, né? Vamos tocar aqui. Está indo? Muito bem. O precipitador eletrostático é um equipamento que trata os gases por meio da passagem do material particulado através de campos elétricos. O fluxo de gases de combustão carregados com pó é induzido pelos exaustores da caldeira e passa pelo precipitador eletrostático, onde fortes campos elétricos setorizados, no sentido do fluxo, ionizam as partículas do pó, tornando possível sua coleta. Então, é um equipamento, é o nosso primeiro equipamento, a gente tem, é o primeiro ano desse equipamento, a gente está aprendendo um pouco ainda com ele, tá? Então, nem todas as informações talvez a gente consiga transmitir para vocês, mas o que a gente tem em mãos, nós vamos passar. Bom, esse equipamento está nessa caldeira maior de 450. Então aqui você tem os eletrodos, né? Tem as placas, tem algumas fotos para frente aqui. Aqui a gente tem um teto aqui, que é um teto falso, né? Onde você tem aqui os isoladores. Esse equipamento aqui opera com baixa corrente, mais altas tensões, para poder provocar induzir eletricamente esse pó, para poder ser carregado. Aqui nós temos ventiladores com resistência que mantém esse teto quente aqui durante todo um período de operação. É fundamental a operação desse equipamento para que você não tenha umidade sendo formada devido à alta tensão e sujidade, né? Que o fato também de você insuflar ar quente aqui, você mantém um ambiente pressurizado. E de modo que você expulsa qualquer entrada de pó possível que entra aí. Que o pó conduz eletricidade com umidade, então você vai parar o equipamento por bobagem aí. Bom, alguns cuidados, né? Os sensores de níveis das moedas devem ser de boa qualidade, né? Se o nível da moega subir, ele pode fechar um curto-circuito entre as placas, então é importante que ele trabalhe numa condição de nível baixo. Tem vários sensores para garantir essa condição. A proteção de O2 e CO é importante ter, né? É fundamental que esse equipamento opere bem. E mais importante do que isso, o tempo de respostas desse analisador ele tem que ser relativamente menor ao tempo do fluxo de gás que passa no interior desse equipamento. Então, a resposta desse equipamento tem que ser mais rápida do que esse tempo. Pois não? Não. Sai do precipitador e vai para o exaustor. Quando você olha uma chaminé de um equipamento desse, parece que a caldeira está parada. Você não vê fumaça, tá? Então, é diferente. Para quem está acostumado com lavador de gás, aliás, se vocês souberem algum lavador de gás que funciona bem, me fale, tá? Todos eles têm problema. Ele é coletado, tá? Ele se junta lá com a fuligem das demais caldeiras e vai para uma área de compostagem, tá? É isso que é feito com o material que sai daqui. Um paralelo desse equipamento, a outra caldeira é leito e é lavador de gás. Não sei se vocês observaram lá a foto, né? O que acontece com a fuligem dessa caldeira? Ele parece um talco, tem uma granulometria muito fina, né? Então, quando você lava, a água não é capaz de quebrar a tensão superficial da fuligem. Ela avança, ela impregna lá nas paletas do dumper do exaustor
e depois, consequentemente, lá no rotor. Então, periodicamente, o rotor tendia a ter um desbalanceamento, você precisava parar para limpar. E mais, não é qualquer limpeza, você precisava entrar com jato, hidrojato, lá de coisa de 700 quilos para poder limpar um negócio desse. Então, daí a decisão de ser tomada e ter instalado esse precipitador. Bom, o desprendimento do material particulado retido nas placas se faz de batimentos por meio eletromagnético. Alguns equipamentos, né, mais antigos, você teria alguns martelos rotativos. Esse equipamento não tem partes móveis, são martelos eletromagnéticos. Vocês vão ver no videozinho para frente como é que essa fuligem cai. Durante o aquecimento da caldeira, o precipitador fica desligado. Por quê? Porque você tem um gás com uma umidade relativamente alta ainda. Se você passar esse gás pelo precipitador e tentar reter isso aí, você pode impregnar todas as placas e aí começar a fechar curto-circuito para todo lado, além do processo de corrosão sob deposição que traz um sistema desse. Todo mundo sabe aqui que todo processo de combustão tem residual de enxofre lá, né? Então, umidade, então, vira ácidos fracos e aí os problemas vêm. E o sistema de insuflamento de ar, ele é ligado em um determinado período de tempo antes para que você garanta que o sistema esteja seco, isento de pó e tudo mais. Ok? Bom, aqui tem uma foto, né? Aqueles batedores Elifate aqui, uma viga, aqui tem uma série de placas. Esse aqui é um exemplo de uma das placas. E a hora que esse material... E aqui são os eletrodos, né? Isso aqui é carregado eletricamente, ionizam esse pó, eles ficam grudados aqui na placa e depois de um determinado período de tempo, também previamente programado, bate e esse pó cai. Daqui cai numa rosca, que vai para o silo e é armazenado no silo e depois é carregado para o caminhão. Bom, aqui um comparativo entre o precipitador eletrostático e o lavador de gás, para poder também ilustrar os benefícios, os prós e os contras de cada um. Elimina a necessidade de filtro de manga para recirculação dos gases na caldeira de leito. A outra caldeira tem um filtro de manga para poder recircular parte dos gases. Nesse caso aqui, você pega direto da chaminé a parte dos gases quando você precisa recircular, tá? Aqui você precisa de montar um filtro de manga. Baixa perda de carga. Aqui tem uma perda de carga relativamente alta. Embora seja menor que o multiciclone, mas o lavador de gás ainda é alto. Favorece possíveis restrições ambientais, que a gente comentou. Você pode aumentar a condição de campo e você garantir que emissões futuras sejam menores, você certamente pode estar enquadrado nessa condição. Menor consumo de energia. Quando a gente olha aqui, né, essas contas aqui são da Profino, aqui você não está falando só do lavador de gás, mas você está falando de todo o circuito para tratar a fuligem, né, um VLC da vida aí que precisa recircular água, né, bombeamentos e tudo mais. Os dois têm baixo custo de operação, né? Esse aqui não utiliza água, enquanto que esse aqui usa, dependendo do modelo do lavador de gás, tem aí uma condição significativa de volume de água recirculada. Sem a redução de temperatura dos gases, reduzindo os efeitos corrosivos de condensação, que a gente comentou, aqui você tem uma temperatura dos gases aqui passando lá pelos oscilando entre 80 e 90 graus, quando bem dimensionado, quando não arrasta, né? Quando arrasta muito, você vê que o negócio é mais complicado. E o equipamento com dispositivo de segurança que desliga o equipamento em caso de anomalia. Então, quer dizer, como eu comentei, assim como a caldeira, esse equipamento também é bastante instrumentado. Então, não basta instalar, tem que cuidar também, né? Então, é importante, a boa operação do equipamento desse, ela depende da boa manutenção ao longo do tempo também. E aqui, para finalizar, tem um videozinho aqui do precipitador onde vocês conseguem verificar como é que o martelo bate e essa impureza cai para poder... Aí cai no nosso caso, cai num silo
e esse silo depois carrega em caminhão. Parte de cima aqui fica todo o sistema de transformadores, batedores. Aqui é o teto falso e aqui são as placas e os eletrodos para induzir a condição de segurar o pó. São placas, elas ficam longitudinais em relação ao sentido do fluxo de gás, para poder propiciar a passagem do gás. E o pó, quando ele passa pelo sistema, esses eletrodos aqui, eles induzem uma corrente elétrica para poder modificar a condição. E ele fica impregnado na placa. E depois de um certo tempo, algumas batidas esse material cai. Esses são os martelos eletromagnéticos que a gente comentou, são vários deles. Cada um deles atua numa determinada quantidade de placas. E é isso. E aí vai cair num cone, num transportador ou numa rosca que vai lá para um sistema de carregamento. Pessoal, o que eu tinha para comentar para vocês é isso. Não sei se restou alguma dúvida, algum comentário. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do nosso aprendizado também, que foi um aprendizado, tá? Aliás, nós estamos aprendendo ainda, tem bastante coisa ainda para ser descoberta no equipamento desse. Obrigado. Muito bom, quero ser presidente. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, o tema é muito importante, né? Pena que o tempo ele é muito curto, né? Para a gente tratar um pouco mais desses assuntos aí. A caldeira de leite fluidizado é algo extremamente inovador, né? E usar essas novas tecnologias são tendências até para a gente adequar o nosso processo. Então, obrigado mesmo, Ferracim, foi muito bom aí a didática e aquilo que você passou para a gente aqui, um baita aprendizado. Vamos chamar agora aqui na sequência o Thomas. Cadê o Thomas? Chega aqui, Thomas, um grande técnico do setor. Thomas vai estar aqui em nome da Alcolina, né? Vai estar falando sobre a inovação no tratamento de condensado vegetal para reuso em caldeiras. Então, continuamos ainda abordando o tema de caldeiras aqui, né? E mais um tema importante aí nessa questão aí do tratamento de condensado. Bom, Thomas, bem-vindo aí, muito obrigado. Eu vim como moderador. Opa, sempre um prazer estar junto aqui. Só administrando aí o tempo aí com vocês, tá bom? Vou ser um pouquinho chato para cumprir o horário. Vamos lá. Muito bom. Oi, gente. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença de todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui e rever pessoas que sempre seguiram a jornada com a gente, dentro da usina, fora da usina. E muito feliz por estar participando aqui desse evento. E mais uma vez aqui falando sobre um tema atual que tem a ver com caldeira, tem a ver com água e tem a ver com energia e gestão hídrica, tá? Aguardar a apresentação aqui.
vai ver. Bom, pessoal, então o tema de hoje que eu venho compartilhar com vocês é falar sobre uma inovação no tratamento de condensado quente, tá? Quando a gente fala condensado aqui, esse projeto tem a ver com condensado vegetal, ou seja, o condensado da cana-de-açúcar, tá? Esse é um projeto da Alcolina Italmate. A Italmate é uma grande líder no segmento químico, tá? Presente em 20 fábricas no mundo, né? Em vários países, mais de 1.200 colaboradores e focado em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que ela tem 7 P&Ds espalhados no mundo, trabalhando não só para a área de tratamento de águas, mas produção de petróleo, oil and gas, personal care, e faltava, na verdade, um braço do sucroenergético, onde ela adquiriu a Alcolina em dezembro do ano passado, tá? Então, hoje a gente faz parte hoje do grupo Italmate Chemical. Falando um pouquinho da presença da Alcolina, ela está em todo o Brasil, né, em todo o território nacional, também nos países da América do Sul, e também, na verdade, temos uma fábrica em Cravinhos, que é a nossa matriz, e uma filial no Nordeste que atende aquela região lá de Maceió, né, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, toda a região Nordeste, tá? É importante deixar claro também que a Alcolina é a única empresa do segmento que neutraliza todas as operações, as emissões de carbono, tá? Então ela tem um selo de neutralização de carbono, é muito bacana isso, além das certificações de qualidade que a gente tem. Falando um pouquinho do projeto, o objetivo do projeto é transformação, ou seja, a gente pegar o condensado vegetal, né, da cana-de-açúcar, em quaisquer efeitos, ou seja, V1, V2, V3, V4, misturado, separado, tá? E fazer o tratamento deles. De que forma? Separando o açúcar, ou seja, o RT, em caso de presença, podendo reaproveitar no processo e, obviamente, na corrente que a gente chama tratada, a corrente limpa, a gente ter a desmineralização, ou seja, a gente remove os íons presentes nessa qualidade. Agora, tudo isso foi possível ser feito um trabalho de pesquisa e desenvolvimento a quente, tá? Então, por isso que a pegada é energética também. Só que, lógico, a gente tem um limite de temperatura nesse projeto, tá? Então, lembrando, na verdade, esse projeto ele trabalha com 80 graus máximo. Ah, Thomas, mais um V1 ele é mais quente. E se eu misturar com V2, se eu pegar o geral com menor temperatura, se eu quiser fazer o tratamento com V1, passar no regenerativo para ganhar o calor e ainda, mesmo assim, trabalhar com 80 graus, tudo é possível a gente fazer esse estudo junto com vocês, tá? E os 4 drivers desse projeto são redução da captação de água, que esse é a grande pegada sustentável, que é a gente pegar e transformar a água da cana-de-açúcar em receita hídrica para dentro de casa, né, da usina, evitando a captação e, obviamente, evitando o lançamento. O outro ponto é o make-up zero na caldeira. É possível, sim, a gente maximizar o aproveitamento de escape e ainda colocar uma fração de make-up da origem, vamos chamar assim, da cana-de-açúcar. Então, a gente não precisa captar água para make-upar a caldeira do ambiente. Aumento da eficiência energética justamente por causa desse calor, né? Ou seja, a gente pegar o calor de 80 graus e transformar ele em crédito energético para as nossas caldeiras. E elevação da eficiência industrial. Em caso de haver uma redução, quer dizer, uma separação de RT, a gente conseguir pegar esse RT, devolver para o processo através da embutição, por exemplo, tá? E o que tem hoje no mercado nessa linha? Nós não conhecemos nenhuma tecnologia que seja aplicada nessa linha, né? Ou seja, é tratar o condensado, ainda que nas condições originais dele, de calor e qualidade, e fazer a separação. E a gente tem um parceiro nesse projeto. O projeto é o Alcolina Italmate, mas nós temos esse parceiro que é a Dupont Water Solutions, tá? Onde a gente tem essa parceria, a gente tem o NDA, a gente vai falar um pouquinho sobre as premissas desse projeto,
E dessa forma foi um estudo que a gente fez ao longo do tempo, a gente já pilotou isso com bastante, vamos dizer, frequência e dados. E de qualquer forma, hoje a gente tem a garantia de que esse projeto ele tem tudo para decolar no ambiente onde a gente tem foco no SG, foco na sustentabilidade e, obviamente, trabalhar com a gente ter capacidade de trazer para dentro da usina uma água que já é existente dentro do processo. Aqui uma imagem rapidamente do piloto. Tá? Então a gente tem um piloto que a gente roda na usina a partir do momento que a gente segue com a premissa do NDA. A gente inicia um projeto de apresentação para a unidade industrial, faz o acordo através do NDA entre as partes. Então todo esse projeto ele é feito entre Dupont, Alcolina e Tomate e cliente, mas a Dupont tem o mesmo NDA junto com a gente, e ela trabalha, na verdade, com toda a confidencialidade de dados para esse projeto. Tá? Na linha de cima, a gente exemplificou a situação atual hoje, né, de uma captação de água de uma fonte natural, onde você passa por uma estação de tratamento, passa por um sistema de desmineralização, por exemplo, pirônica ou osmosa, alimenta o zerador a 20 graus, né, com a temperatura ambiente, a temperatura normal, onde você precisa injetar um vapor para reaquecer essa mistura para os 120 graus, por exemplo, para alimentar uma caldeira de maior pressão. Tá? Quando a gente pensa na água da cana, ela já existe no processo, a gente passa pelo sistema de tratamento, entra a 80 graus, ou seja, a gente ganha 60 graus a mais nesse projeto, injeta menos vapor do que anteriormente necessário, e a gente ainda aproveita a corrente que a gente chama de concentrada na imbibição. Então a gente não tem perda no processo. E esse ganho de 60 graus a mais certamente vai te trazer um ganho energético, né, na caldeira. Aqui, do lado esquerdo, uma imagem onde a gente exemplifica a corrente condensada, por exemplo, fanel neofital positivo. O permeado, então, é um processo físico, tá, pessoal? Não é químico, tá? É processo físico. Com ausência de naftol, ou seja, ausência de naftol negativos. E o concentrado, concentrando a corrente açúcar, né? Vamos chamar assim, nessa área. E como que a gente tem os resultados analíticos expressos, né? Quando a gente fala nos yields ou nos sites. Então a gente olha não só o açúcar, mas também olha outros elementos, tá? Condutividade, qual é a redução que a gente pode compartilhar com vocês? Uma redução de 94%. No caso da sílica, 99,7%. Nós temos cases que a gente entrega um permeado com menos de 100 ppb de sílica. Ou seja, isso é um bom número quando a gente pensa em make-up de caldeira, tá? Dureza, 0. Ou seja, isso é premissa, tá? 0 dureza, 0 cálcio e magnésio. Fluoreto, 73%. Ferro, 81% de redução. Então, dentro desse projeto, não só a separação do açúcar, a água quente, mas a gente tem a pegada redução de sais presentes. Onde a gente enxerga também os adicionais de saving, além da questão energética, hídrica, a gente olha também custo, né? Custo de OPEX, de captação, dieta, abrandamento ou desmineralização, dependendo da rota existente. Água residuária, se esse condensado ele for lançado como água residuária ou junta, né, com a corrente da residuária, o próprio RT retornado para o processo pode ser quantificado como FRED. Custo com insumos na caldeira. Você muda totalmente o modelo de tratamento de uma caldeira com esse projeto, ou seja, mesmo de 21 bar, onde você poderia colocar uma água com um pouco mais de salinidade do que caldeiras de maiores pressões,
você começa a ter um modelo de tratamento de caldeira de baixa muito parecido com o de alta, já que você não tem mais a salinidade que você tinha antes. Custo tem insumos e manutenção, ou seja, paradas por questão de formação de depósito, processo corrosivo, por questões de qualidade, você não terá mais. Pioneirismo no mercado, ou seja, separação de RT. Essa foi um grande desafio ao longo dos anos, sempre de fazer o açúcar mudar de corrente, tá? E principalmente olhando os créditos e a certificação de ESG. Qual que é a expertise nossa nesse projeto? É um projeto que a gente já vem trabalhando mais de 3, 4 anos, passado nesse modelo. Então a gente já rodou diversas usinas, modelos de condensado, modelos de misturas, individualizações, qualidades diferentes, tá? Então a gente tem uma massa de dados bastante importante aí para certificar, junto do ponto que a gente tem realmente habilidade para aplicar esse projeto na prática. Expertise com correntes diversas, além do condensado, a gente vem trabalhando com outras correntes da usina também para fazer estudos, já que a gente tem capacidade de usar o calor, né? E também melhorar a qualidade. Excelência nos resultados analíticos, ou seja, fazer com que os números analíticos sempre sejam cada vez melhores. E projetos de dimensão industrial, a gente já tem propostas no mercado para as usinas que rodaram conosco, as propostas dos tamanhos industriais, ou seja, a gente pilota, mas a gente projeta industrial do tamanho e da medida que a usina pede para a gente, tá? Essa é uma planta prática real de um projeto de reutilização de água numa indústria alimentícia. Não é, de fato, na verdade, no superenergético, tá? Mas é numa área alimentícia que é cliente nosso, um grande grupo, tá? E já é uma prática e um costume da gente trabalhar com plantas de reutilização. Quais os 5 passos para a gente avançar num projeto desse? Então, havendo interesse, a gente está à disposição não só aqui, os canais digitais, lá embaixo no stand nosso. A gente faz uma reunião com a unidade desejada, né, para apresentação, um pouco mais detalhes do projeto. Mas eu faço o seguinte, e a assinatura do NDA, realmente porque é uma necessidade de confidencialidade de dados entre as partes, tá? E dali para frente a gente combina visitas técnicas, combina como a gente vai rodar esse piloto e demonstrar os resultados e depois praticar o projeto industrial determinado para aquela vazão daquela unidade que for elegível, né? E a gente está hoje trabalhando com módulos, né? Ah, Thomas, eu preciso de uma produção diferente de 10, 25, 50. Ok, a gente faz as adaptações, mas a gente está procurando facilitar em forma modular, até para facilitar valoração, tá? E execução também. Então, são esses módulos que a gente deve trabalhar, e é isso que a gente está propondo para o mercado, e desejando sempre que a gente leve uma mensagem não só de sustentabilidade, de ganhos hídricos, energéticos, mas principalmente de uma coisa diferente, de uma forma diferente, da gente usar a água da usina, mas com qualidade e mantendo as condições energéticas dela. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E a gente está à disposição, não só para conversar com vocês lá embaixo, mas agradecendo mais uma vez a atenção e a disposição de perguntas. Obrigado, viu, pessoal? Thomas, muito obrigado. A gente vai deixar as perguntas para o final aqui. Muito bom o tema levantado. Thomas é um grande técnico do setor na área de gestão hídrica, trabalhou em grandes grupos, esteve na Raiz também um tempo, né? E hoje está na Alcolima novamente. Chamar aqui o Vanderlei Donizete, ele é gerente regional de vendas da Elamin e vai trazer também aqui um tema muito importante, o tema biofilmes em torre de resfriamento, como controlar. Donizete, muito bom aí, compartilhe com nós essa experiência aqui.
Obrigado, Cristiana. Boa tarde, pessoal. Aí. Pessoal, esse tema, biofilmes em torres de resfriamento, como controlá-lo? Eu vou falar um pouco para vocês sobre micro-organismos, que é o que vai nos levar a ter esses biofilmes em torres de resfriamento. Quando eu lembro de micro-organismo, eu volto lá atrás, né, que eu comecei com microbiologia e os meus professores eram doutora, né, Dejanira de Ângeles e o doutor Joaquim da Fermentec. Então, eu gosto muito desse tema, embora eu trabalhe bastante com água de caldeira, mas micro-organismos é o que eu mais, assim, tenho afinidades. Não que não tenhamos com caldeiras, né, mas quando surge alguma coisa voltada para micro-organismos, eu falo, não, deixa para mim, que esse aí eu quero. Não é porque eu sou biólogo não, tá? Mas é porque eu quero ele mesmo lá. O que é o biofilme? Bom, os biofilmes são substâncias poliméricas extracelulares, né, que formam uma matriz. E essa matriz, ela vai proteger o micro-organismo dentro desse biofilme. Protegendo esse micro-organismo, ele vai se reproduzir de uma forma bem mais fácil, isolada dos biocidas. Quais são as características dos biofilmes? São estruturas resistentes a agentes físico-químicos e dificultam a limpeza e desinfecção. Então, nós temos ali a nossa torre, nós vamos falar particularmente de torre de resfriamento, tá? Nós temos a nossa torre, e a torre, ela é um ambiente que ela recebe água. Hoje a gente está sendo mais seletivo com essa água para a torre. Mas, há alguns anos atrás, tudo que a gente tinha na usina que não servia, se mandava para a torre. Ainda tem, tá? Ainda tem, né? A gente manda para a torre, capta água do rio, manda para a torre. Época de chuva. Subiu o nível do rio. Inundou, mato. Capta essa água, manda para a torre. Subiu orgânico. Então, tudo a gente tem na torre. E, geralmente, a gente encontra a torre onde? Do lado do monte de bagaço. A água da torre troca a água com o trocador de calor. Volta caldo para a torre. Enfim, várias contaminações, temperatura, água, tudo favorece o quê? Desenvolvimento microbiológico na torre. Por que esse biofilme formado por essas bactérias, algas, causa problema em torres de resfriamento? Por ano são gastos milhões de dinheiro, milhões de reais, para quê? Para que você controle essa bactéria, esse biofilme que está indo para a sua torre. E não é só na torre. Para que serve a torre? Trocar calor. Troca calor com o quê? Equipamento no processo. Esse equipamento também vai desenvolver biofilme. Abaixo desse biofilme pode ter o quê? Corrosão. É outro agravante, né? Não só o biofilme, mas a corrosão. Aqui eu coloquei para vocês um crescimento exponencial da bactéria. Tem que treinar antes, né? Claro, pode ter ele. Agora.
Aqui, a população inicial, a bactéria chega dessa maneira, em 2 dias, ela já vai estar, são 48 horas, ela vai começar a aparecer maior no seu recheio da torre, na parede da torre, lá no trocador de calor. 4 dias mais tarde, ela se forma, ela acaba formando uma camada espessa de até 100 microns. Nessa fase aqui, nós vamos ter dificuldade para remover ela do equipamento. Ah, mas eu doso... Meu Deus. Eu doso biocida. Eu doso bactericida. Eu faço dosagem de produtos na torre. Porém, como que é feito esse controle? Está correto? Nós estamos dosando a quantidade certa desse biocida. Eu estou acompanhando, estou fazendo análise microbiológica. Aumentou, diminuiu. A carga orgânica aumentou. A carga orgânica diminuiu. A contaminação, teve contaminação no período? Não teve contaminação. Então nós temos que fazer várias avaliações na nossa torre para ver o que está aumentando a bactéria na torre. Aqui são as etapas da formação do biofilme. Fatores que favorecem a formação do biofilme: temperaturas elevadas e alta umidade, nutrientes, fluxo de água lento ou estagnado. Quando nós temos uma torre, às vezes quando a gente olha na torre, aquela parte onde está caindo água, ela está mais limpa. Aquela parte onde não cai água, ela está mais suja. Por que isso? Quando você dosa o produto na água da torre, você dosa onde? Na bacia. Correto? Então você dosa na bacia. Se a água que você dosou o produto não estiver passando nos pontos estagnados, aquele ponto ali vai desenvolver mais bactéria. Isso é óbvio. Às vezes você tem uma torre limpa e alguns pontos sujos. Então naquele ponto, a gente tem que eliminar aquele ponto também. Por quê? A hora que você para a torre e dá uma lavada nela, vai cair na bacia. Se você não descartar, é um ponto de proliferação de bactéria. Aqui são as fases do micro-organismo. A bactéria, ela vem na fase plantônica, que nós chamamos. Ela vem na água. Quando ela chega pela água, ela é determinada como bactéria plantônica. Ela está, plantonicamente falando, né? Ela está na água, ela vai achar um lugar para se alojar. Geralmente, no recheio. No recheio, ela se aloja, ela passa de plantônica para céssio. Quando ela se adere, a fase de aderência dela, ela muda de nome aí, plantônica para céssio. Nessa fase céssio, ela começa a produzir o biofilme. Ela começa a produzir esse filme polimérico ali para proteger ela no seu desenvolvimento. Se nós tivermos um tratamento eficaz e não deixar chegar nesse ponto, com certeza não vamos ter muitos problemas. Porém, se for um tratamento ineficaz, ela começa a crescer, passa para a fase de maturação. No momento que ela se sentir bem, ela vai dispersar as bactérias para o meio de novo. E volta ao ciclo. Novas bactérias vão parasitar a torre em pontos estratégicos, porque ela quer o quê? 2 coisas ela quer fazer. É igual na fermentação. Fermentação a gente tem também biofilme, bactérias. O que ele quer fazer lá? Sobreviver e reproduzir. Na torre não é diferente. Ela vai querer sobreviver e reproduzir. Impactos dos biofilmes nas torres de resfriamento. Eles agem como isolantes, comprometendo a eficiência térmica em equipamentos. Ele é mais isolante do que o carbonato de cálcio. Por essa tabela aqui, nós vamos ver que uma incrustação de carbonato de cálcio é 2,26 a 2,93 watts
por metro Kelvin. Já o biofilme é 0,63. Quanto maior, é melhor a condutividade. O biofilme, num equipamento de troca térmica, ele é muito prejudicial. Você tem uma troca comprometida pelo biofilme formado por bactérias que vieram da tua água da torre que está trocando calor com o teu equipamento. Sem contar com outros fatores que vão interferir no teu processo. Então, a gente tem que ter uma atenção. A gente fala muito, né, de equipamento isso, equipamento aquilo, outro equipamento, e às vezes a gente esquece do micro-organismo, que pode estar afetando o teu processo. A questão também, o Will está conseguindo apertar, a luzinha está acendendo. Corrosão. Substâncias produzidas por biofilmes podem corroer superfícies metálicas. Aqui são tubos de inox que sofreram processo de corrosão por bactérias redutores de sulfato. Os depósitos de cor escura são compostos de sulfeto de ferro, produto da corrosão. Estamos tratando a água da torre, as bactérias estão indo lá para o nosso condensador, a torre de fermentação, destilaria, indo lá, água para o condensador. No condensador começa a aparecer isso. De onde está vindo isso aí? Ah, você fez uma análise de bactérias da sua torre? Não, eu não faço. Hoje tem uns kits, né, que a gente compra, faz essas análises, sai em 48 horas, dá para determinar. Nossa, aumentou bastante a bactéria. De onde está vindo? Como é que está meu tratamento? Tem que fazer essa avaliação. A gente faz isso todo dia nos clientes para ver o que está acontecendo. Não é só passar lá, não, e falar, ó, a torre está bonita. Está bonita, mas e a água? A gente tem mania de passar do lado da torre e fala assim, a torre está bonita, né? Limpou a torre. E aí, como é que está a água? Na hora que você abre o equipamento, está ruim o equipamento. O controle de biofilmes por biodispersantes associados a agentes não oxidantes. Tá, mas por que você colocou não oxidantes? Nós vamos tratar aqui, hoje, só de não oxidante. Por quê? Eu fiz um trabalho, juntamente com a Elamin, para a gente tratar água de torre só com não oxidante. Por que, Vanderlei, está tratando só com não oxidante? Porque eu chego no cliente e ele fala assim, ó, eu tenho liga amarela, eu tenho inox, meu pH é 9,5, eu tenho água que vai para ET, uma série de coisas que eu não posso usar um oxidante. E aí, o que eu fiz? O que nós fizemos? Vamos estudar a questão do cliente. Eu não posso virar as costas e falar, não, eu só tenho produto para tratar assim. Eu tenho que falar, não, eu vou tratar a sua torre. Só que aí tem que fazer esse levantamento todo, ver o que a gente consegue fazer para tratar e tratar. Porque se eu falar para o cliente, ó, vou tratar a sua torre, e daqui 15 dias ele chega lá e fala, ó, você não está tratando a torre minha está ruim. Ele nem vai me deixar passar lá e tomar café, mas vocês sabem como é que é. Aqui, para controlar biofilmes em torres de resfriamento, uma abordagem eficaz é combinar biodispersantes e biocidas não oxidantes. O biodispersante, ele não mata a bactéria. Ele solta a estrutura do biofilme. Ele vai retirar aquela estrutura protetora, aquela armadura do biofilme. Tá? Ele retira e ele fica vulnerável. Ah, mas quando eu sei que retirou aquela estrutura? Às vezes é até visual. O biofilme, quando você vê o biofilme na torre, ele está bonito, ele está brilhando. Quando você dosa o biodispersante, ele começa a passar de uma fase de brilho para opaco. E o biodispersante ele vai agindo, ele vai agindo, ele vai agindo até que ele vai fragilizar a estrutura da matriz. E é nesse momento que você entra com um bactericida não oxidante. Aí você vai matar ele. Se você não retirar esse biofilme, não adianta dosar.
vai só eliminar o biofilme. A bactéria está lá. Aí você vai dosar, vai achar que está dosando, que está tratando, mas realmente, no fundo, você não está tratando. Você está só gastando e está lá a bactéria. Qual que é a função dele? Bom, a função já falei, né, que ele remove o biofilme. O benefício, ele facilita a ação do biocida. Essa é a função do biodispersante. Facilitar a ação do biocida. A função do biodispersante, os biocidas não oxidantes agem diretamente sobre o micro-organismo, penetrando em suas células, interrompendo os processos metabólicos essenciais, principalmente o de reprodução. Então, o não oxidante, você já retirou, através do biodispersante, a matriz protetora do biofilme. Aí você vai entrar com o não oxidante. E você vai matar as bactérias que estão alojadas dentro dessa matriz. É comum quando a gente faz uma análise da água da torre. Deu 10 a quarta. Você fez de onde? Da bacia. 10 a quarta na bacia. Você pegou o que ali? Plantônicas. Quando você começa a dosar o biodispersante, se você não dosar corretamente o bactericida, você vai e faz outra análise. Deu 10 a sétima. Por quê? Você liberou todo aquele micro-organismo que estava dentro da matriz para a água. Vai dar mais alto. Você entra com o choque do bactericida, aí sim vai matar essas bactérias. Eles são os não oxidantes eficazes contra uma ampla gama de micro-organismos. Apresenta velocidade de ação rápida, de 3 a 6 horas, possui um amplo espectro de ação contra bactérias aeróbias e anaeróbias, algas, fungos, e uma particularidade é que eles agem em pH entre 5 e 9, diferentemente dos oxidantes. O oxidante ele vai agir em pH entre 9, 8,5 e 9. Take us why? Não, go back to it. Yeah. Okay. Tá, esse gráfico aqui, ele vai mostrar para nós o quê? A variação do íon hipocloroso em função do pH. Quando a gente tem um pH acima de 8 aqui, acima de 7,5, 8, a gente já vê a queda da eficiência do cloro em função do pH. Então, não é para tudo que a gente pode usar cloro. Um dos fatores é que ele é oxidante e outro fator que ele, em pH alto, ele não vai ter eficiência quanto ele deveria ter. Pode colocar. Pode sair. Ele tem menor impacto corrosivo por não ser oxidante. Eles reduzem o desgaste de material do sistema. Aplicação. A dosagem dele é controlada para evitar resistência e manter a eficiência ao longo do tempo. Se você dosa muito ou se você dosa pouco, a bactéria ela se comunica quimicamente e ela troca fragmentos de DNA dentro da matriz. E ela cria uma resistência a certos biocidas. Então, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado como dosa o biocida, onde dosa, quando que dosa e quanto que dosa. Porque você pode criar resistência das bactérias a certo biocida. Aí ele passa a não fazer efeito. Eu conheço o caso de clientes que dosam peróxido e não faz efeito para a torre. Por quê? Ou criou resistência ou está fazendo de forma incorreta. Tá? Então, para vocês verem, o peróxido é um potente oxidante e não age. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vendo aqui que um não oxidante faz um grande efeito. Aqui, passar para vocês rapidamente aqui um estudo de caso. Aqui uma torre bem contaminada, com bastante biofilme nos recheios, na parede,
Então, ela está bem contaminada e nós entramos com o quê? O biodispersante associado ao biocida não oxidante. Quando você dosa, a água fica dessa maneira aqui. Por quê? Com a associação do biodispersante mais o não oxidante, nós temos o desprendimento das bactérias que estavam no biofilme na bacia da torre. Mais 2 fotos. Essa torre estava bem suja. No final, a torre ficou dessa maneira, limpa. Isso aqui no final de 3 a 4 dias, tá? Não é de hoje para amanhã, não. Mas ficou dessa maneira. Conclusão e recomendações. Conclusão: os biofilmes em torres de resfriamento são uma ameaça à eficiência e à segurança. O controle eficaz exige uma combinação de tratamentos químicos, físicos e inovações tecnológicas. Recomendações: implementação de programas de monitoramento e manutenção, atualização frequente das práticas de controle e escolha de métodos sustentáveis. Obrigado. Desculpe pela correria, que o tempo é... Ok? Obrigado, pessoal. Vanderlei, obrigado. Tema muito importante. Acho que quando a gente fala de inovação, né, e fala de todo esse avanço, a gente precisa só ter uma consciência muito grande, que a gente sempre relata que a gente vai fazer o feijão com arroz bem feito, né? Fazer o básico bem feito, para que a gente não possa atropelar aí tecnologia, inovação, sem estar fazendo o trivial bem feito. Estamos aqui aberto a alguma pergunta. Está aqui, estamos aqui com o Fernando. Só uma pergunta para o Thomas. Bom, parabéns aí, é bom de saber, né, que tem mais essa opção aí, né? Thomas, você tem experiência aí? Nós temos um condensado, quem tem concentrador de vinhaça, né? Isso gera um condensado com característica de pH baixo, um pouco de matéria orgânica. E essa proposta de vocês também seria efetivo para esse tipo de condensado? A gente rodou várias correntes, inclusive com características ácidas, tá? E com sucesso, mas a gente, de fato, ainda não colocou um condensado do concentrador de vinhaça para rodar no equipamento, tá? De fato, a gente ainda não teve essa experiência. Para isso, a gente teria que combinar com uma usina que tem o concentrador, pegar a fase condensada pH 3, 2, um pouco de TQO, DBO, e fazer esse estudo. Mas características muito parecidas, digamos aí, com pH baixo, carga orgânica alta, a gente já rodou, mas não originada de vinhaça. Tá, né? Thomas, acho que pegando o gancho aqui do Fernando, tem uma outra água importante. A gente gosta de olhar e tenta recuperar. A gente recupera isso até na unidade nossa, que é a Conquista do Pontal. É a água que excede, né, a torre de resfriamento, né? Aquela água que sobra, que ela tem um contaminante de açúcar. A gente já usa essa água dentro do nosso tanque mas você sabe que você vai usando e tem hora que você tem que descartar, né? Mas é uma água que tem traço de açúcar, uma água com temperatura baixa, um pH apropriado, que você falou. Você acha isso viável também? Daria para fazer um estudo? Muito bom, Cristiano. Seria a água de excesso da torre de fábrica, né? Do sistema da fábrica, que é a água de incorporação. O projeto, ele é até 80 graus, então, mas ele pode rodar com 30, com 25, com 40, enfim. Só que aí você não tem o ganho energético nisso, mas ele vai fazer a separação de açúcar e a desionização do mesmo jeito, tá? Obrigado, Thomas. Alguém alguma pergunta para o Vanderlei? Para o Ferracin?